Perguntando aqui, quem tiver informação, levanta a mão. Gostei da dinâmica, bora. Isso. Levanta a mão. Mas, Vicari, mas assim, posso dar uma sugestão? Eu vou aceitar a sugestão. Aliás, você está conduzindo, você manda, só com um pequeno adendo aqui. Manda porra O nenhuma. Corinthians, por enquanto, não há um consenso ainda em relação ao nome que o Corinthians vai tentar. Isso é importante falar. E até, enfim, começar a nossa live, começar o nosso programa, ninguém foi procurado. Então, todos os nomes que a gente vai falar aqui é num contexto de avaliação positiva, avaliação negativa, se o nome topa, se o nome não topa. Porque para já, entre diretoria, presidência, eles não sentaram e definiram. O alvo a ser procurado é esse. Isso está sendo debatido ainda, ou vai começar a ser debatido no dia de hoje, mas há urgência. Então essa já é uma informação, tá? Quem quiser saber algum nome específico, manda aqui no chat e vota também na enquete que tá por lá, tá? O nome que tá ganhando na enquete é o Tite. É um dos nomes? Hernan. O Corinthians trata o nome do Tite como um nome natural pela história dele. Só que, como bem disse o Bruno, ainda não há uma decisão sobre um nome que ainda está sendo negociado. Então, assim, Tite, pela história, naturalmente é um candidato. Mas o Tite aceitaria o Corinthians agora? Essa é a Vocês têm pergunta. essa informação? Essa informação é importante. Essa informação eu posso largá-la tranquilamente. Do lado do Tite, se o Corinthians procurar, se o Corinthians oferecer um convite, ele aceita sentar para negociar e ver com bons olhos. Por mais que, pós-Cruzeiro, ele tenha trabalhado, e até pouco tempo atrás, trabalhava com a prioridade de treinar fora, visto o último trabalho ruim no Cruzeiro, toda a pressão que ele sofreu, muitas delas críticas merecidas, evidentemente, mas o Corinthians, para ele, é uma exceção. O Corinthians, se procurar, o Tite topa conversar, aceita negociar e depois é tentar encontrar o denominador comum. Até pela história dele, conversando, enfim, com uma pessoa muito próxima ao Tite logo no começo do dia de hoje, ele tá bem. Aqui é importante frisar, tá? Por mais que os resultados não tenham acontecido no Cruzeiro, por mais que a equipe não tenha jogado como o torcedor do Cruzeiro queria, o Tite viu essa passagem pelo Cruzeiro, para ele, mas do ponto de vista físico e mental, como positiva. Porque o Tite tinha, no ano passado, a preocupação do problema de saúde que teve. Será que tem pulso? Será que tem ainda dores? Será que ainda tem um emocional forte? Tem cabeça para treinar? E essa passagem pelo Cruzeiro, por mais que tenha sido conturbada, por mais que não tenha rendido e até ter sido demitido, ele acredita que, sim, estou pronto para trabalhar, estou com vontade de trabalhar, continuo trabalhando. Então essa é o balanço que ele faz da passagem pelo Cruzeiro. Negativa em resultado, desempenho, mas positiva porque ele se sentiu bem para trabalhar e exercer a função de treinador. Então, priorizava o futebol do estrangeiro até pouco tempo atrás, agora com o Corinthians sem treinador. E se o procurarem, ele aceita sentar para negociar e ver com bons olhos. Tati, vocês estão vendo aí do lado, né? Tem muita gente... Eu tô vendo aqui também. Você viu? Tá uma rejeição que eu Tite não não. imaginava. Sabe por quê? Na torcida do Corinthians existe uma... Não vou dizer rejeição, mas existe um pé atrás, porque ainda na gestão do Ilho, alguns anos atrás, o Corinthians fez um convite oficial, fez uma abertura de conversa oficial e o Tite disse não, que nesse momento não estava apto para voltar. E meses depois, ele apareceu no Flamengo. Sim. Meses depois ele apareceu no Flamengo. E aí, tá tudo bem aí? Meses depois ele apareceu no Flamengo. E aí isso revoltou meio que a torcida do Flamengo. Do Corinthians, entendeu? Ele negou, né? E aí não dá pra dizer que é uma rejeição, tipo o Roger Machado no São Paulo eu e tal. Acho que não. De jeito nenhum, porque o cara tem história. Hoje, mas se amanhã anuncia o Tite, ele aparece lá, a favela, sim. Posso usar a minha carta, não? Usa sua carta. usa a Vamos carta. lá, essa aí que eu queria. Essa aí que eu queria. Vamos lá. Fosse eu presidente do Corinthians, tivesse eu a caneta para assinar, por mais, enfim, tenho um apreço muito grande, gosto muito do Tite, a minha opção passaria por outro nome, e coloco aqui o Fernando Diniz, mas em relação ao Tite, eu diria o seguinte, o Tite hoje precisa do Corinthians como o Corinthians precisa do Tite. Os dois necessitam um do outro. Essa é a minha carta, essa é a minha opinião. Gostei, um precisa um do outro. Não tenho carta, então não vou usar. Você já usou a sua. Não, você não tem carta daqui, é só em maio você tem carta. Tua carta, filhão. Só semana passada você já Eu bateu. gastei umas 4. Eu tô guardando a minha aqui, eu não vou opinar sobre esse assunto. Não vai? Não. Depois eu opino sobre outro, talvez. Que vontade, cara. Então, beleza. Tite já arredonda. Posso para outro nome? Fernando Diniz? Pode ser, Fernando Diniz. Vamos lá. Já que o Bruno Andrade citou. O Fernando Diniz é um nome que, evidentemente, ele entra no radar e é um nome que
as pessoas que estão discutindo um novo treinador falam, olha, temos o Fernando Diniz aí, que é um técnico, querendo ou não, hoje um técnico grande dentro do futebol brasileiro. Pela conquista de Libertadores com o Fluminense, pela ida à seleção brasileira. Você pode questionar se tem desempenho nos últimos trabalhos e tal, mas é um nome forte no mercado hoje e está livre. Muita gente dentro do Corinthians entende que precisa ser muito bem costurado e amarrado tudo isso, uma vinda do Fernando Diniz. Por quê? Porque o estilo de jogo do Corinthians, porque o estilo dos jogadores, tem uma dúvida muito grande se casaria com o trabalho do Diniz. Faz sentido. Uma coisa que eu ouvi só, uma dúvida que eu ouvi que me jogaram aqui. O Hugo Souza não é um primor de jogador com os pés. Óbvio, ele treina, ele se esforça, é um goleiro que está sempre buscando evoluir. E não à toa é um dos candidatos à seleção brasileira. Mas e a saidinha de bola? Como é que ficaria até a adaptação? E aí eu falei, bom, lá no Fluminense o Fábio também não jogava com os pés. O Cássio no Cruzeiro também, né? O Cássio Cruzeiro ainda não deu certo, né? O Cruzeiro acabou... O Fluminense deu muito certo. Aí eu usei um exemplo vitorioso que é o do Fábio. O Fábio não jogava com os pés, mas é uma adaptação muito grande. Tem que chegar já e no Corinthians hoje não tem jeito. Você tem que chegar e ganhar. Pô, ainda mais essa semana, que é a estreia na Libertadores e o clássico contra o Palmeiras. Então, assim, será que você adaptar o teu elenco ao trabalho diferente que é o do Fernando Diniz, seria uma boa essa aposta? Então, eu ouvi algumas ponderações quando citei o nome do Fernando Diniz. Mas que naturalmente é um nome, por ser um cara grande no mercado, é um nome que passa ali na mesa. E o Diniz aceitaria? A gente tem essa informação? Aceitaria, né? O Diniz não vai negar o Corinthians. É isso. Ô Vicário, até para reforçar o que o Hernan disse, o nome do Diniz é bem visto ali dentro do Corinthians, mas com essa ressalva, né? Será que o elenco estará, enfim, à altura do futebol que o Diniz quer praticar, etc. Então esse é um obstáculo, esse é um ponto negativo. Sobre o Fernando Diniz, e até é importante aqui colocar uma cronologia nessa ordem de informações, hoje pela manhã eu tive a resposta sobre o Tite. Sobre o Fernando Diniz, tive mais respostas agora, mas essa resposta vem na sexta-feira. Quando eu trouxe a informação aqui de que o jogo contra o Inter seria de vida ou morte por Dorival, eu não larguei a informação do Diniz porque o Dorival ainda era técnico do Corinthians, mas já estava apurando em paralelo, em simultâneo. E conversando com uma pessoa do Fernando Diniz, eu perguntei, olha, se o Corinthians procurar o Diniz, ele aceita? Ele topa? E a resposta foi afirmativa. Topa. O Diniz se mostra também interessado em sentar para negociar e para conversar com o Corinthians. Então, do lado do Tite, aceita negociar, aceita conversar, o mesmo vale então para o Fernando Diniz. Se for procurado, aceita sentar para conversar. Então, aí ó, estão perguntando o seguinte, Felipe Luiz ou Gajardo, esses caras têm salários milionários, né? O Felipe Luiz teve procura do São Paulo quando o Crespo saiu, através do Rafinha, do Rui Costa e tal, e assim... E do Cruzeiro, não rolou. Né? E do Cruzeiro, o Pedro Júnior me garantiu que não foi atrás e que não fez oferta. Mas foi um nome... Especulado não, sondado mesmo, e que obviamente não foi para frente porque sabia-se que o Felipe Luiz não estava a fim de voltar ou continuar sua trajetória como técnico no futebol brasileiro nesse momento. Então assim, tanto que hoje ele tá lá, o Felipe está lá em Liverpool. Né, postou foto com o Alisson. Ele estava na Espanha as lá outro dia. As famílias são amigas. Da base do Atlético de Madrid. Elogiou o gramado sintético. Sim, até porque, como a gente trouxe aqui, a preferência dele é esperar alguma oportunidade do futebol europeu no meio do ano. E o Gajardo, assim, é um técnico caríssimo. 9,40. Caríssimo. O Gajardo é um técnico caríssimo, que a gente trouxe a informação aqui que é um salário pau a pau com o do Abel Ferreira. Tudo bem, pela história que ele teve lá no River, pelos títulos que ele conquistou, merecido. Mas é um técnico caríssimo e é um técnico que tem dúvidas sobre o mercado brasileiro. Você trouxe isso eu não iria nessa, não. E o Crespo, ninguém falou, assim, só jogando o nome no ar. Cara, tem um nome que eu gosto. Não, cuidado. Eu acho. Eu gosto. Mudou de opinião já? Não, é porque eu não queria usar a carta. Mas eu vou perguntar desse nome. Mas é uma carta ou você vai dar um... Não, vou perguntar então. Tá bom. Não vou opinar. Emiliano Dias. O Emiliano Dias, ele nunca foi embora, né? O pai, o Ramon, voltou para a Argentina e tal. Ele sempre ficou aqui. Ele mora aqui em São Paulo, inclusive, o M. Dias. Tá sempre vendo os jogos. Tava no Maracanã vendo o jogo do Fluminense. Tá sempre postando coisa de Corinthians. Tem uma tatuagem da taça do Paulistão que eles ganharam.
Então, assim, ele é muito identificado com o Corinthians Acho que a torcida não e tem ele rejeição. não tem rejeição. Os jogadores gostam dele. Ele é muito parceiro de alguns atletas. Yuri Alberto, inclusive. O salário não deve ser tão alto. Yuri, Memphis, Carrillo, o Martínez. Vamos nessa, Felipe? Martínez. Assim, o que eu ouvi foi o nome do M. Martínez vai ser trabalhado na diretoria do Corinthians. Tá. Não que a diretoria do Corinthians trabalhe com o nome. Se a diretoria do Corinthians tivesse convicção e fizesse convite para o Emiliano Dias, eu me arrisco a dizer que não duraria 5 minutos a negociação. Eu vi isso também. Me arriscaria com muita tranquilidade. Falaram para mim assim, se ligar para ele... Tá fechado. Ele Ele já já no carro atende indo. dizendo, sim, vou ir, estou indo. Tá. Ele chega em meia hora no CT do Corinthians. Mas assim, é um nome que vai ser trabalhado na direção do Corinthians. Se pode ser uma aposta boa, aí vai depender da análise do Marcelo Paz e do Osmar Stabile. E até porque assim... Eu particularmente, aí eu vou usar a minha cartinha, tá? Pode usar. Particularmente, gosto muito do M. Martins. M. Dias. O Emiliano Dias. Emiliano Dias. Eu também não usei a carta, mas dei a entender que eu usaria por conta desses fatores, tá? Porque não teria rejeição, porque conhece os caras do elenco e acho que o elenco gosta, e porque ele não tem um salário que acho que cabe no atual momento do Corinthians. E até porque, assim, o Emiliano Dias... Apesar de, é verdade, também o trabalho do Inter não ter sido dos melhores, né? mas ele quer lançar a carreira como técnico, né? Eu A gente iria. tá falando, talvez, de uma separação do pai. Porque vale lembrar o Santos, não sei... Quando o Santos foi atrás dele, não sei se foi depois de emitir o Carille... Do Ramon e do Emiliano. Teve essa conversa e o Emiliano falou assim, eu tô para assumir como técnico. Não só o Ramon, não, era sem o Ramon, era só o Emiliano como técnico. Teve uma conversa do Neymar pai, do Emiliano, junto com o Neymar, ele chegou a falar sobre essa conversa. E aí você pensa que o trabalho do Emiliano e do Ramon Dias, comparado com o Vitor Pereira e o Dorival Júnior, que foram outros dois técnicos que somaram mais de 60 jogos pelo Corinthians na última década, passou de 60% de aproveitamento. Dorival Júnior e Vitor Pereira, o aproveitamento foi de 51%. Então, os dois tiveram um aproveitamento maior. Então, não sei. O pessoal tá perguntando do Vojvoda, a gente já responde, mas antes a gente já volta no Corinthians, tá? E tem também o Palmeiras aqui, não chegou nos 1.500, tá? Mas o Bruno Andrade, eu sei que o Bruno precisa ir lá tem um outro compromisso profissional. O Tintim precisa sair? Profissional. Mas eu acho que ele tem Mas tem o tempo ainda. Tem mais uns minutos, mas tem uns minutinhos ainda. Mais uma meia hora, você tem ou não? Que isso. Não, tem mais uns 10 minutos aí, porque tem... Vai transmitir. E o Corinthians é só aqui também. Contra o Platense. Contra o Platense. Isso, claro, eu tô falando só os jogos exclusivos aqui na ESPN e no Disney Plus, sem contar por exemplo, o Palmeiras, que também vai passar na TV aberta, mas a gente vai transmitir e a nossa cobertura é muito melhor. E falaram que a gente tá morto, hein? Falaram no chat aí. Posso só trazer uma última informação sobre o técnico do Corinthians? Por favor. Eu falei com uma fonte boa do Corinthians agora que pediu para não descartar, mas dizer que, assim, são nomes que não estão sendo discutidos. Juan Pablo Vojvoda e do Emiliano Dias. Os dois nomes, não... Ih, a nossa carta, então. Nomes que não estão sendo discutidos. E o nome do Diniz vai, aos poucos, ganhando muita força nos bastidores do Corinthians. É um nome que é muito bem avaliado internamente. O Diniz se interessa pelo projeto, eles já sabem disso. E aí é uma questão de observar e dar o tiro certo. Foi exatamente isso que eu ouvi. Estou cravando aqui para vocês que o Diniz vai ser contratado? Não, ainda não. Mas o nome do Diniz ganha força nos bastidores, dentre as poucas opções que o Corinthians enxerga que tem no mercado hoje. Então essa é a última informação, a informação de momento. É claro que, conforme as horas vão passando, as coisas podem mudar. Mas nesse momento, então, 10 horas e 18 minutos... O nome do Diniz ganha força, Emiliano e Vojvoda não estão sendo trabalhados. Minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Corinthians. Dorival foi embora, agora a gente tem aí uma possibilidade real, né, do avanço de Diniz, né, no Corinthians. Não sabemos se vai dar certo, se vai dar errado essa fechação, se vai ir pra frente ou não, né, a gente não sabe. Até enquanto não assinar, a gente não pode dar certeza de nada, mas todos os meios de comunicação apontam que o Corinthians está avançando com o Diniz. Então, vamos ficar ligados. Eu acho bom técnico, tá? Acho bom técnico, tem uma ideia de jogo muito interessante ali. Vai fazer o Corinthians ter uma posse de bola absurda ali, né? Imagina ali a meiuca com Bidon, Memphis, né? Esse meio de campo aí do Corinthians com o Diniz vai dar o que falar. Então deixa aí no comentário a sua opinião, deixa o seu palpite também, quem vai ser o novo treinador. Se for o Diniz, eu acho que será uma boa contratação, tá? Uma boa.
Enfim, vamos ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado. Se inscreve no canal, valeu? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.